Muito bem, meus amigos, tudo bem com vocês aqui da comunidade Leigos Podcast? É um prazer estar aqui gravando um vídeo para vocês. Espero que seja uma bênção na vida de vocês, como é na minha também. Como você viu no vídeo, na capa do vídeo, hoje vamos tratar um assunto que tem como tema a ira do amor divino. Muito estranho, não é? Parece contraditório, não é? Será que é compreensível um Deus amoroso e misericordioso, longânimo, se irar? O que você acha sobre isso? Escreve aí no comentário o que você acha, tá bom? Contra o que ou quem Deus manifesta a sua ira? O que você acha? Deus está irado nesse momento? Já, depois da vinheta, vamos tratar desse assunto, tá bem? Vem com a gente! Hello people, leigos e leigas do planeta Terra. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que sim, que todos estejam bem. Com alegria, sério mesmo, estar aqui a gente mais uma vez para conversar um pouco sobre a palavra de Deus. Tudo bem? Pegue aí sua Bíblia. Vamos juntos estudar e crescer na vida espiritual. Aqui quem vos fala é o Mailson, do Leigos Podcast. Eu gravo esses vídeos diretamente de Amsterdã, aqui na Holanda, do outro lado do mar, se você estiver aí no Brasil, não é? Já agora, eu gostaria de pedir para você uma coisa muito especial. Não se inscreva nesse canal e não curta esse vídeo. Se você gostar do vídeo, beleza, você pode se inscrever e dar um like, tá bem? Se você achar que é relevante para você, você pode ir lá e dar um like, se inscrever, deixa seu comentário ali, tá bem? Isso é muito importante. E não se esqueça de ativar o sininho também. Isso é muito importante para o algoritmo do YouTube entender que o vídeo está sendo relevante para vocês, ok? Vamos lá então? Como você deve ter visto aí na capa do vídeo, vamos tratar sobre a ira do amor divino. Parece bastante contraditório essa questão de ser um Deus de amor e mesmo assim irar-se, né? A Bíblia traz muitas histórias sobre isso e vamos hoje estudar um pouco dessas histórias, ok? Pegue aí já o seu lanchinho, o seu suquinho e vamos juntos nessa jornada de estudo. Para alguns que não conhecem a Deus e a palavra de Deus, a Bíblia, acham perturbador essa ideia de Deus irar-se, né? Parece contrário à sua essência, que é amor. A Bíblia diz em 1 João 4,8 que Deus é amor. E parece contraditório um Deus tão longânimo, amoroso, paciente, ele irar-se. No entanto, essa ideia é equivocada, pois a ira divina é uma manifestação direta do seu amor. Nós vamos ver mais isso hoje aqui no nosso estudo, tá bem? Alguns dizem que o Deus do Antigo Testamento, talvez você já tenha ouvido isso ou pensado isso, o Deus do Antigo Testamento é um Deus de ira e o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. E gostaria de convidar você já para abrir a palavra de Deus em Salmos capítulo 78, versículo 38. A gente lê assim: mas ele, sendo compassivo, perdoou a sua iniquidade e a minha também, e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles a sua cólera e não acendeu todo o seu furor. No passado, na palavra de Deus, na história da humanidade, nós vemos um Deus que executava os juízos de imediato. No Antigo Testamento era mais assim, e você vai entender agora por que Deus aparentemente tinha um comportamento não tão justo, e agora é mais um Deus de amor, um Deus que se apresenta mais amoroso na figura de Jesus Cristo. Nós vamos estudar um pouquinho e compreender melhor esse nuance no comportamento divino em julgar os atos pecaminosos da humanidade, tá bem? Parece que Deus não era um Deus paciente e misericordioso no Antigo Testamento, como representa ser no Novo Testamento, né? Será que isso é verdade? Que Deus no Antigo Testamento não era misericordioso e paciente, como é Jesus no Novo Testamento e após a igreja primitiva ali, os apóstolos, né? No passado a gente vê histórias na Bíblia que não é só o Deus da Bíblia que era assim no passado, derramando a sua ira sobre aqueles que davam uma pisada na bola. Outros deuses também das culturas vizinhas ali da nação de Israel, e inclusive muito pior, porque os deuses daquela época, daquelas culturas ali circunvizinhas de Israel, eles pediam e exigiam até o sacrifício humano, as suas crianças, seus filhos. Por exemplo, tinha naquelas culturas uns deuses muito conhecidos, inclusive o povo de Israel em algum momento deixou-se contagiar
por essa ideologia e por esse culto pagão aos deuses Moloque e Baal. Nós vemos na história bíblica que por essa adoração a esses falsos deuses, portanto, não era de outro mundo quando em Gênesis capítulo 22, você pode conferir aí na palavra de Deus, a abordagem que Deus usou para chegar para Abraão e fazer aquele grande teste e pedir o seu filho Isaque como sacrifício, Abraão compreendeu claramente essa linguagem, porque era o costume daquelas culturas ao redor. Então, Deus se apresentava na linguagem das pessoas em cada momento, em cada época. Obviamente, eu creio particularmente que Abraão possa ter estranhado um pouco, porque não era costume do Deus de seus antepassados, o Deus, o Criador, que lhe pedira tamanha atrocidade. Mas essa história de Abraão e Isaac era uma prova para ele, inclusive para Abraão, e também para representar o sacrifício do Cordeiro Jesus em nosso lugar. Porque Isaac não foi sacrificado naquele dia. Você pode conferir em Gênesis capítulo 22. E Deus então ofereceu um cordeiro em lugar de Isaac. Esse cordeiro é uma figura, é um animalzinho que sempre Deus usou para representar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Você sabia que Deus pode falar conosco das melhores maneiras possíveis nas quais possamos reconhecer a sua linguagem, assim como falou com Abraão, de uma forma bem estranha, mas Abraão compreendeu porque toda a sociedade, todos os povos vizinhos tinham essa prática muito comum, dia a dia, de sacrificar os seus filhos a outros deuses. E Deus comunica de diversas maneiras, às vezes as mais inusitadas e nostálgicas possíveis. Você vai ver aqui algumas que eu vou apresentar aqui logo logo. Só para você saber, Deus já falou com pessoas através de um mato pegando fogo, não sei se você sabia dessa informação, e até uma jumenta Deus fez falar e comunicar a sua mensagem. Por exemplo, o mato pegando fogo foi com Moisés, no chamado de Moisés. Você pode conferir isso em Êxodo, capítulo 3. E no caso da jumenta que falou, está em Números 22, versículo 28. Falou ali com o profeta Balaão. O profeta Balaão ele estava um pouco fraco na fé, e aí o rei Balaque ofereceu grande quantia de dinheiro para que ele pudesse profetizar contra Israel. E ele foi iludido por aquela proposta e chegou até ir a caminho, e ele indo a caminho, Deus então usa a mula para falar com ele. É uma história bastante inusitada e única, ímpar, né? Onde Deus usa um animal para falar. Já faço uma pergunta para você, você já viu algum animal falando por aí? Eu acho que não, não é? Só nos desenhos mesmo. Mas aqui na Bíblia tem, está lá em Números 22, versículo 28. Deus usa de maneiras diversas para se comunicar conosco, inclusive através de um vídeo como esse que você está assistindo agora. Então, fica ligado conosco, ativa o sininho a cada semana para estar conhecendo mais a palavra de Deus, porque é ela que transforma a nossa vida. Após termos já visto na introdução, porque é um grande dilema e difícil para Deus lidar com suas criaturas com natureza pecaminosa. Só Deus é capaz e suficiente para lidar e julgar nos mínimos detalhes essa história do pecado, essa história do grande conflito. Só para você ter uma ideia, no passado, nós temos uma forte impressão que havia mais atrocidades e de uma forma mais generalizada que hoje. Temos a impressão de que as pessoas eram mais sem coração. Por exemplo, como eu disse anteriormente, que era normal, comum, as pessoas em ato de adoração, as pessoas oferecerem até os seus próprios filhos em sacrifícios aos deuses. E toda aquela carnificina com sangue derramado de pessoas inocentes era ato do dia a dia. Então, isso é muito estranho. Isso é muito cruel. A questão que eu quero destacar aqui é que, como ato de adoração a esses falsos deuses, era oferecido os filhos e era visto como algo comum. Isso é muito cruel, não é verdade? Como eu disse no início, só Deus tem a capacidade de lidar com o assunto de absolver ou condenar uma pessoa ao juízo eterno, quando a pessoa comete um ato pecaminoso. A gente percebe as histórias da Bíblia que pessoas eram mortas imediatamente após pecar. E isso não acontece agora, né? Porque nós fazemos parte de um outro momento da fase do julgamento de Deus. Com mais detalhes,
Poderemos ver isso também em outros estudos, ok? Deus, somente Ele é onisciente. Ele conhece cada detalhe do coração das pessoas, o porquê leva elas a praticarem os atos ou não. Nós não sabemos disso, então Deus é onisciente. Deus é saber absoluto, ninguém mais. Ele tem um conhecimento infinito sobre todas as coisas e atos. Isso é muito importante você memorizar, né? Deus ama a justiça e odeia o mal. Os grandes estudiosos da Bíblia chamam isso de ciclo de rebelião. Vamos ver o que seria isso. Geralmente acontecia assim no passado. O povo, primeiro ponto, vamos definir aqui 7 pontos para você compreender bem esse ciclo de rebelião, como que funcionava o comportamento humano no passado. E também pode ser aplicado hoje também. O povo se rebelava contra Deus e praticava o mal, grandes atrocidades, inclusive sacrifício de crianças e outras coisas mais. Ponto 2. Deus se manifestava um pouco. Ponto 2. Deus se afastava um pouco e respeitava a escolha do povo. Ponto 3. O povo era oprimido por outras nações. Ponto 4. As pessoas novamente clamavam a Deus por libertação. E Deus, como um Deus amoroso. Ponto 5. Deus ia lá e libertava o povo da opressão. Ponto 6. O povo voltava a se rebelar contra Deus e às vezes de forma ainda muito mais gritante do que anteriormente. E o ponto 7. Diante desse ciclo de maldade e infidelidade, Deus enfrenta repetidamente a infidelidade humana, mas mantém a sua fidelidade sem fim. Longanimidade inabalável, graça extraordinária e profunda compaixão. Esse é o nosso Deus. Por isso que Ele é um Deus de amor. Só para relembrar você que diante desse quadro de infidelidade e maldade do povo, temos registrado na Bíblia, inclusive até a história de um rei de Israel que matou seu próprio filho em sacrifício aos falsos deuses. Que coisa absurda! Um líder de Deus fazendo isso. A história está em 2 Reis, versículo 21, 6 e 7. E eu vou ler esse contexto para você. Versículo 6 de 2 Reis, capítulo 21, diz assim: E até fez passar seu filho pelo fogo, e usou dos augúrios, que são os médiuns, os feiticeiros, né, os médiuns. E ele usou de médiuns e de encantamentos, e instituiu adivinhos e feiticeiros. Fez muito mal aos olhos do Senhor, provocando a ira. Temos também a imagem esculpida de Azerá, que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e Salomão, seu filho: Nesta casa em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Foi abençoada a casa de Deus. Mas esse rei, ele colocou ali uma imagem de Azerá no templo do Senhor. Versículo 8. E não mais farei andar errante o pé de Israel, dessa terra que tenho dado a seus pais, contanto que somente tenham cuidado de fazer conforme tudo que lhes tenho ordenado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhe ordenou. Versículo 9. Eles, porém, não ouviram. E agora, preste atenção. Porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então, imagine o cenário de maldade e crueldade vindo da figura do rei daquela nação. O nome dele era Manassés. E eles desprezaram a Deus completamente, aquela nação de Israel ali, enquanto esse rei reinava. Foi algo muito triste. O curioso também, que eu gostaria de falar para você, é que Manassés era o nome desse rei que fez essa atrocidade entregando o seu filho para sacrifício. Manassés não valia nada. Amon também não, o seu filho. Foi muito mal. Porém, o neto de Manassés foi Josias, e este homem honrou muito a Deus. Ele quebrou a corrente genealógica de maldição. Josias foi um homem abençoado e fez muitas coisas para Deus. Em Salmos 78, está relatado um pouco desse grande dilema de Deus lidar com o seu povo. E mesmo assim, o povo se distanciava de seus preceitos e mandamentos. É aquele ciclo de maldade que eu comentei um pouco atrás com vocês. Em Salmos 78, Deus dá um breve resumo do seu eterno cuidado e suas grandes maravilhas concedidas à nação de Israel há 3.500 anos atrás. Eu convido você a ler a Bíblia em Salmo 78 na sua casa. Tire um tempo aí
para você estudar a palavra de Deus, tá bom? Esse capítulo demonstra e conta a história do povo de Israel, as suas vitórias, quedas, como Deus era generoso, como Deus era paciente, longânimo, perdoava o povo se rebelava contra Deus de novo. Então, essa dinâmica do pecado, Deus vem lidando com ela há milênios. Mas uma pergunta para você: você já ficou indignado com algum mal feito a outros? Você ficou sabendo? Essa emoção gerada por isso o ajuda a entender a ira de Deus diante do mal. O amor e a justiça de Deus estão interligados. Eu queria que você fixasse isso em sua mente. O amor e a justiça de Deus estão interligados. Os sentimentos e os pensamentos de Deus não são iguais aos nossos. Deus tem emoções e sentimentos, mas ele não é vencido, não é controlado por esses sentimentos e emoções. Ele está acima de seus sentimentos e emoções demonstrado à humanidade. A sua régua moral é a justiça e o amor. Então ele não é igual a nós para julgar as coisas e para tomar decisões. Porque o amor de Deus é a única coisa de todo o universo que nunca erra. O amor de Deus é 100% isento de variações e inconstâncias como são as nossas emoções. A ira divina é a melhor resposta do amor contra o mal. Não contra o pecador, mas contra o mal. Sim, é verdade. É impossível Deus errar, porque Ele é o próprio parâmetro de medida e justiça perfeita. Talvez a nossa mente não compreenda muito bem isso, e quando olhamos ao redor da justiça hoje, do mundo, alguns juízes podem errar, alguns julgamentos podem ser desfavorecidos à parte inocente, ou favorecer a parte culpada. Então, as coisas não acontecem muito justamente como deveria. Mas Deus não é como nós. A Bíblia diz que os seus pensamentos são muito mais altos do que os nossos. Na Bíblia, não existe nenhum caso em que Deus fique irado de forma arbitrária ou que ele se conflite com a sua palavra. Não tem histórias onde Deus entra em contradição ou injustiça. Quando isso possivelmente vem acontecer, ele resolve por sua própria conta, porque Deus não conflita com a sua palavra, com as suas leis. Ele vem e resolve o problema, mas não desconta a sua ira no pecador. Vamos ver mais sobre isso? Malaquias 3, versículo 6 diz assim: Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. E eu e você somos descendências de Jacó, se você crê em Jesus, porque Jesus era um descendente de Jacó. Então, pela fé, mesmo que nós não tenhamos a linhagem sanguínea de Jacó, mas pela fé, Hebreus diz que nós participamos da descendência de Jacó. Você se lembra da morte de Jesus? A ira contra o mal ali foi descarregada em Jesus. E Jesus estava preparado para suportar isso. Foi parte do seu ministério. Ele quis assim se entregar no meu e no seu lugar. Em Marcos 15, versículo 33 e 34, você pode ler assim: Era meio-dia, é chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra, até a hora nona. A hora nona é 3 horas da tarde. Então, do meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre a terra. Marcos 15, versículo 33 e 34, tô lendo. E a hora nona, bradou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que é traduzido: Deus meu, por que me desamparaste? Vocês conseguem compreender que toda a carga da maldade, do pecado da humanidade, estava sobre Jesus nesse momento. Deus tirou do ser humano e ele carregou naquele momento ali. Livrou o ser humano da destruição eterna. Por isso que Jesus disse, ele sentiu a separação eterna de Deus naquele momento quando ele morreu. Por isso que ele disse: Por que o Senhor me desamparou? Deus não havia desamparado ele, Deus o Pai. Mas este foi o sentimento que ele teve naquele momento. E fato é que ele não foi desamparado, porque logo, domingo de manhã, ele estava vivo. No Éden, a mesma coisa aconteceu. Em Gênesis 3:21 é a primeira lição didática que Deus quis ensinar, que ele iria se entregar em nosso lugar. Você pode conferir isso em Gênesis 3, versículo 21, que Deus fez a mesma coisa, dando uma vestimenta para Adão. Adão e Eva, quando pecou ali, eles ficaram temerosos e com vergonha de Deus e foram e correram e tiraram folhas de figueiras para se cobrir, para se vestir.
Fato é que quando Deus, na viração do dia, chama eles para ter um encontro com eles, aquele diálogo ali, Adão, onde estás? Deus sabia onde Adão estava, mas era um momento de reflexão para ele se arrepender. Adão, o que foi que você fez? Aí começa aquele processo de um culpar o outro. Ah, a mulher que o Senhor me deu fez isso. Aí Eva culpa a serpente. Então as perguntas de Deus são reflexões para a gente poder dar um passo atrás, refletir e se arrepender. Como Adão e Eva estavam vestidos de figueira, eles tentaram cobrir a sua nudez com folhas de figueiras. Eles tentaram com seus próprios esforços. Ali a gente percebe que vestimenta tem um símbolo de caráter. O sangue de Jesus, que era o cordeirinho ali. A Bíblia relata em Gênesis 3:21 que Deus então pediu para eles sacrificar um cordeiro e eles saíram dali vestidos com peles de animais. Então vestimenta significa o caráter justo e animais, que depois a gente descobre pela história bíblica que Deus escolheu o cordeiro para simbolizar a Jesus. Então o cordeiro é o substituto, o sangue de Jesus. Então, para que pudesse redimir a humanidade, era preciso Jesus morrer no lugar de Adão e Eva e de sua descendência. Temos mais uma história interessante no livro do profeta Jonas. Não sei se você conhece o profeta Jonas. Uma história muito linda, muito curiosa, um grande milagre que aconteceu com ele também, conhecido como o profeta Fujão, né? No contexto ali da história de Jonas, ele havia quebrado a cara. Jonas quebrou a cara. Foi um profeta que tentou ali, ter as suas narrativas, as suas desculpas, tentou fugir de Deus, mas isso não acabou dando certo. Ele quase morreu quando tentou fugir de Deus. Ele foi até Nínive, advertir ali os moradores da sua maldade para que eles se arrependessem e crescem em Deus, no Deus de Israel. Os moradores de Nínive se tornaram tão maus que Deus queria dar uma última oportunidade para aquela cidade colocar a mão na consciência e se arrepender. Era uma cidade muito ímpia. Alguns historiadores escreveram que de tais maldades praticadas ali, uma delas era arrancar o couro das pessoas, a pessoa ainda viva. Era uma cidade muito ímpia mesmo. Essa questão da maldade incontrolada de algumas culturas de cidades que foram destruídas por Deus completamente no passado. Deus vinha e já julgava, já condenava e julgava essas nações. Algumas, por exemplo, os amonitas, os moabitas, cananitas, os ferezeus, amorreus, Sodoma, Gomorra e muitas outras cidades receberam o juízo imediato de Deus. Mas por que Deus fazia isso? Parece um pouco cruel e tudo. Apenas um simbolismo, uma história que podemos imaginar para a gente comparar isso. Podemos comparar a um cesto cheio de frutas. Vai pensando aí, um cesto cheio de frutas diferentes, várias frutas ali, e uma ou duas ou mais frutas começa a apodrecer. A pergunta é assim, a reflexão: se você não remove essas frutas que estão começando a apodrecer imediatamente, se você não remove elas imediatamente, vai estragar do cesto todo de frutas. Todas as outras frutas serão comprometidas. Mas se você remove aquelas duas ou três frutas ali que estão em processo de apodrecimento, você ainda pode salvar o cesto de fruta. É mais ou menos assim que Deus é forçado pelas circunstâncias do pecado e por seu amor à grande maioria a agir. Ele não seria um Deus de amor se virasse as costas e permitisse que todas as frutas apodrecessem completamente. Vocês compreendem? Deus não gostaria que estivesse assim, essa circunstância do pecado. Mas Adão e Eva usou de sua liberdade de escolha para colocar-se nesse terreno de pecado. E agora Deus, na sua onisciência sábia, ele tem que lidar com essa questão. Mas Deus é tão compassivo, cheio de graça, que um profeta bíblico, Jonas, chegou a criticá-lo por ser misericordioso demais. Ele disse assim, Jonas capítulo 4 ali, nos primeiros versículos ele diz assim, mas isso desagradou a Jonas extremamente, ele ficou irado. Ele disse a Deus assim, e orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis, pois eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Ou seja, que se o ser humano se arrepender, Deus então não vai julgar e condenar. Versículo 3. Agora, ó Senhor, tira minha vida, pois melhor é morrer do que viver. Respondeu o Senhor, é razoável essa tua ira, essa tua indignação, Jonas? E aí, você conhece o resto da história, não é? Versículo 3, 5 a 10 diz assim, capítulo 3, versículos 5 a 10. Uma história linda essa história. Vale a pena você conferir na palavra de Deus. Os homens de Nínive creram em Deus. Jonas foi lá. Primeiro Jonas não queria ir, não é?
Ele inventou desculpas ali e tentou fugir de Deus, tentou enganar a Deus. Pegou um outro barco em direção contrária, né? Ele tinha que ir a Nínive. Ele pegou uma navegação para ir para outra cidade, para ir para Tarsis. Mas depois um grande peixe, né, talvez uma baleia jubarte, não sei, a Bíblia diz que é um grande peixe, engoliu ele por milagre de Deus, por intervenção divina. Esse grande peixe colocou ele para fora ali na beirada da praia, né? A Bíblia diz. E ele se salvou, pois ele colocou a mãozinha na consciência e percebeu que não vale a pena correr de Deus, da missão de Deus. Quando Deus te chama para uma missão, não vale a pena você ficar correndo. Você tem que dar um passo atrás e refletir e deixar Deus agir na sua vida, né? Um pequeno testemunho. Esse projeto aqui do Leigos Podcast é um projeto simples, mas eu tenho o prazer de refletir aqui na palavra de Deus junto com vocês. E eu já te peço, se inscreva, dá um like, deixa seu comentário. Se você discorda de alguma coisa que eu disse aqui, se você tem a acrescentar, coloca lá nos comentários. Tá bom? Isso ajuda muito o crescimento aqui da comunidade do Leigos. Afinal, somos todos leigos, na verdade, aprendendo mais e mais da palavra de Deus. Então, o fato é que Jonas, então, depois de ter quebrado a cara, o profeta fujão, ele então teve que ir lá pregar, né? Ele foi pregar, então. Aconteceu um outro milagre poderoso, onde uma cidade, aproximadamente de 120 mil pessoas, essas pessoas se arrependeram e proclamaram um jejum. Vestiram-se de saco, desde o maior até as crianças. A notícia chegou também ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono e, despindo-se do seu manto, cobrindo-se de sacos, sentou-se sobre cinzas, que era o costume da época, né? De arrependimento, muita tristeza, e fez uma proclamação e a publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, dizendo: não prove coisa alguma, não coma. Vamos aqui estar aflitos e tristes por essa decisão, por essa possibilidade de Deus poder destruir toda a nossa cidade. Então vamos nos arrepender. Ele publicou assim: não provem coisa alguma. Nem os homens, nem os animais, nem os bois, nem as ovelhas, não comam, não bebam água. Ele proclamou um jejum total ali para as pessoas, para a sociedade. Mas sejam cobertos de saco os homens com seus animais e clamem fortemente a Deus e convertam-se de cada um do seu mau caminho, da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e Deus se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos, né? Quem sabe Deus se arrependa do que ele profetizou aqui através de Jonas e nós tenhamos sorte, nós não pereçamos, né? E viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus então não fez mais o mal que havia dito que faria. E aí essa história termina com um final muito feliz. Toda a cidade não foi destruída. E Deus foi exaltado ali pelas cidades circunvizinhas também, né? Mas Jonas, vamos focar aqui um pouquinho em Jonas. Essa atitude de Jonas, essa reação de Jonas. Nós podemos iscar aqui pelo menos dois fatos principais, não é? Mostra em Jonas a severidade dele. Ele odiava tanto os assírios pelo que haviam feito a Israel, que não queria que Deus demonstrasse misericórdia alguma para eles. Esse é o primeiro ponto, né? O fato de que a compaixão e a misericórdia é central no caráter de Deus. Um outro fato, a misericórdia e a compaixão é central no caráter de Deus. Deus deu uma mensagem condicional para Jonas pregar a Nínive. Deus disse: pregue lá, Jonas. Se esse povo não se arrepender em um determinado tempo, eu vou destruir toda a cidade. E Jonas estava tão familiarizado com a misericórdia de Deus que ele sabia que Deus ia desistir de destruir a cidade, de trazer juízo contra Nínive. Deus trata de forma 100% justa e 100% misericordiosa todos os povos e nações. Vale a pena lembrar, sempre Deus respeitou a cultura e a realidade local daquela nação, apenas por curiosidade. A ira na cultura hebraica era associada metaforicamente ao comprimento do nariz. Quanto tempo uma pessoa levava para ficar irada? Algo interessante, né? Já na nossa cultura atual, né, o comprimento do nariz está associado a uma pessoa contadora de mentiras. Na verdade, é o famoso mentiroso. Por isso, essa expressão na Bíblia é tardio em irar-se, que Deus é tardio em irar-se, ou paciente também, significa literalmente ter um nariz comprido. Portanto, não seja um mentiroso para não ter um nariz comprido, ok? Portanto, meus amigos, sabemos que Deus é longânimo e paciente.
concede sua graça e seu perdão constantemente a todos nós. No entanto, isso significa justificar o pecado ou fechar os olhos ao julgamento. Pelo contrário, em Romanos 3, 25 e 26, diz assim: ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da justiça por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos, os pecados, outrora cometidos no passado, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Obviamente, Deus não sente desejo em trazer juízo contra os pecadores, né? Mas em última análise, o amor demanda justiça. É assim que funciona. Percebemos isso na Bíblia do início ao fim. O maior ato de justiça e de amor juntos, porque eles não têm como se separar. O maior ato de amor e justiça juntos é na história de Jesus na cruz. Ali, motivado pelo amor, ele se fez justiça, ele se fez o valor a ser pago pelo pecador. Então, ele sentiu a separação eterna de Deus naquele momento que ele se entregou na cruz. Jesus. Então, Jesus é coerente, Deus é coerente com a sua palavra, né? Ele disse para Adão e Eva: não comam aquele fruto do conhecimento do bem e do mal, senão vocês vão morrer. Eles comeram para eles não perder a vida eterna, para eles não morrer eternamente. Jesus teve que não morrer no lugar deles, né? Eles morreram após 930 anos. Adão, né? Adão viveu 930 anos, diz ali a Bíblia. Eles morreram, morte natural, que todos nós iremos morrer, mas a questão é muito maior que isso. A dinâmica do pecado envolve consequências eternas na história do pecado. A persistência de Deus de perdoar o povo e conceder-lhe oportunidade e reconciliação. Isso a gente vê do início ao fim na palavra de Deus. Os profetas, né? Deus chamou ali o povo inúmeras vezes, mas eles recusaram ouvir os profetas. Recusavam ouvir os profetas, matavam os profetas. A Bíblia diz que em muitos casos matavam os profetas de Deus, né? Nós comprovamos isso em Jeremias 35, versículo 14, por exemplo. Podemos ler assim: as palavras de Jonadab, filho de Recabe, pelas quais ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não o têm bebido até o dia de hoje, porque obedece o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós com insistência, vós não me ouviste. Também vos tenho enviado insistentemente todos os meus servos, os profetas, dizendo: convertei-vos agora, cada um no seu mau caminho, emendai as vossas ações, e não vades após outros deuses para os servir, e assim habitareis a terra que vos dei a vós e a vossos pais. Mas não inclinastes o vosso ouvido, nem me obedecestes a mim. Os filhos de Jonadab, filhos de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai que lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá, sobre todos os moradores de Jerusalém, todo o mal que pronunciei contra eles, pois lhes tenho falado e não me ouviram. Clamei a eles e não responderam. Então, queridos, o sofrimento aqui neste mundo de pecado, muitas vezes é a regra da vida para que possamos nos conscientizar de que estamos longe do Senhor. Mas também sofremos por outros motivos. Até podemos estar bem com Deus e podemos passar por alguns sofrimentos, algumas dificuldades, não é? Por exemplo, Deus tem que ir lidando com essa temática do pecado em nossas vidas. E não é algo fácil, só Ele é suficiente para fazer isso. E Deus vai aliviando quando Ele vê justo, para que não venha sobre nós sofrimento maior daquilo que não possamos suportar. Isso é bem verdade. A palavra de Deus diz que Deus não permite prova alguma que seja maior daquilo que eu e você possa suportar, reservando as devidas proporções individualmente para cada pessoa. No meio disso tudo, tem aquele pensamento que Deus não pode ser bonzinho demais em todos os momentos e nos livrar de todas e qualquer situações. Senão, nos tornaremos filhinhos mimados e não sentiremos necessidade de buscá-lo com sinceridade. Não sentiremos mais necessidade de ajuda. Porque, se aparecer uma dificuldade ou um problema, sabemos que Deus vai nos socorrer.
Mas por outro lado, se Deus não nos livrasse de nada, em hipótese alguma, iríamos nos rebelar completamente contra Deus, argumentando que Ele havia virado as costas pra gente. Bom, a verdade é que nessa dinâmica, Deus vai nos guiando, cuidando de nós com o seu amor e bondade. Meus amigos, apenas Deus consegue ser Deus e combinar em seu caráter amor e justiça verdadeira. Então não se estranhe, Deus do passado não era um Deus maléfico e diferente do Novo Testamento. Apenas Deus falava de acordo com aquela linguagem cultural da qual o povo vivia. E queridos, nós fomos alcançados por Deus. Deus demonstrou a sua graça na cruz do Calvário. De graça recebemos a graça de Deus. Então, vamos refletir e ser mais misericordiosos com as pessoas. Quem sabe em algum momento eu e você já possa ter errado com as pessoas que fez algum mal conosco. É um momento especial para a gente refletir juntos. Precisamos ser mais bondosos, generosos, longânimo quando as pessoas erram conosco, porque recebemos a graça infinita de Deus. Que você possa ser uma pessoa melhor a cada dia, assim como eu, e que juntos nos preparemos para a vida eterna. Um grande abraço. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo.